Alô, você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao YouTube do DD. A gente começa agora mais uma série aqui no nosso Alvo Certo. Vamos falar sobre temas relevantes para carreiras policiais, sobretudo a de delegado de polícia. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever e assinar o sininho aqui no canal para ficar sempre por dentro das novas aulas, das novidades e de tudo que a gente tem feito. Ativa o sininho, curte, deixa o teu like, compartilha o vídeo com todo mundo que compartilha a jornada de estudos junto contigo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal, Processo, Criminologia e outras disciplinas. Vamos discutir um tema aqui relevante em Direito Penal. Antes de mais nada, segue também a gente no @dedicaçãodelta lá no Instagram e no @prof. Rodrigo Barcelos, com 2 L's na mesma rede. Lá você me encontra para tirar quaisquer dúvidas de que precise e também pode fazê-lo aqui na caixinha de comentários, não tem problema nenhum. Quero discutir um tema contigo que é relevante para as carreiras de delegado de polícia. Já caiu muitas vezes em provas objetivas, discursivas e orais, e você precisa conhecer alguns detalhamentos críticos desse assunto. Estou me referindo ao tema co-culpabilidade. Se você já tem um pouco mais de tempo de estudo, você certamente já se deparou com isso e provavelmente está pensando, mas é um conceito muito simples e não tem nada o que ser falado sobre ele. Olha, tem sim. E eu quero conduzir contigo aqui um estudo a partir da jurisprudência. A gente vai fazer uma revisão de vários precedentes, não só do Superior Tribunal de Justiça, como também alguns de TJs, de Tribunais de Justiça dos Estados, sobre conceito, aplicabilidade, prova e alocação dogmática desse conceito importante chamado co-culpabilidade. Bom, em primeiro lugar, o que seria isso? Co-culpabilidade é um conceito atrelado a Eugênio Raul Zaffaroni, a gente já vai discutir isso, segundo o qual, ao um indivíduo que não teve oportunidades de trabalho, de gozar dos seus direitos sociais, culturais e econômicos e de ter acesso às prestações públicas, deve ser dirigido um juízo de reprovabilidade menor do que aquele que teve acesso a todas essas mesmas prestações. A palavra co-culpabilidade, portanto, ao inserir essa pequeníssima expressão co, que é dividir a culpabilidade, ou seja, a responsabilidade, a culpa pelo um crime, entre um indivíduo que comete a ação, ou seja, o autor do fato, e o Estado, que em tese não deu oportunidades para que ele não cometesse o crime. Não deu boa escola, não deu boa renda, não deu bom trabalho, não deu acesso às prestações de direitos sociais como um todo. Esse é comumente um conceito atrelado a Eugênio Raul Zaffaroni e vários precedentes jurisprudenciais, vários autores e até algumas provas já disseram que Eugênio Raul Zaffaroni foi o criador do conceito de co-culpabilidade. Não é uma verdade. E o próprio Zaffaroni nunca disse que ele mesmo havia sido o criador desse conceito, muito pelo contrário. No volume 2.3 do seu, desculpa, no volume 2.2 do seu livro Direito Penal Brasileiro, editado junto com o professor Nilo Batista, aqui no Brasil, que é este aqui que está aqui atrás de mim, este vermelho. Deixa eu pegá-lo aqui para que você o veja. No volume 2.3, que é este aqui, o professor Eugênio Raul Zaffaroni e o professor Nilo Batista se debruçam sobre a culpabilidade. E ao se debruçarem, os dois sobre a culpabilidade, num determinado momento, ambos discutem a chamada co-culpabilidade. A chamada co-culpabilidade. A grande questão é a seguinte: nenhum dos dois, nem Eugênio Raul Zaffaroni e nem Nilo Batista, atribuem a Eugênio Raul Zaffaroni a paternidade disso aqui. Nem o próprio Raul Zaffaroni diz, olha, isso aqui é um conceito meu, muito pelo contrário. Eugênio Raul Zaffaroni começa a trabalhar com esse conceito nas primeiras versões da sua dogmática penal, mencionando sempre que se trata de um conceito bem mais antigo. Ele tem incidências, por exemplo, na literatura política da época da Revolução Francesa, com autores como Jean-Paul Marat. Ele tem incidência depois na própria formulação da dogmática penal alemã, com autores como Paul Anselm Ritter von Feuerbach, dizendo que, no caso de furto por fome, a fome da mulher se equipara à coação física, para dizer o seguinte: olha, esse indivíduo aqui, ele tem uma responsabilidade que é menos atenuada, que é mais atenuada e menos grave, em razão desse pouco espaço de autodeterminação causado pela mulher que está com fome, que se equipararia a uma coação física e assim reduziria a sua responsabilidade. Acontece, porém, que alguns autores começaram a dizer que Eugênio Raul Zaffaroni é o criador da culpabilidade. Não é. Eugênio Raul Zaffaroni foi, por muito tempo, um nome
dentre outros muitos que adotaram a co-culpabilidade, mas não é dela o autor. E, curiosamente, trata-se ainda de uma tese que nem Eugênio Raul Zaffaroni, nem Nilo Batista utilizam hoje em dia. Muito pelo contrário, já na década de 80, Eugênio Raul Zaffaroni abandona a culpabilidade. Abandona. E ele passa a utilizar uma outra formulação da sua teoria de culpabilidade, chamada culpabilidade pela vulnerabilidade, que é outra coisa totalmente diferente. E por que Raul Zaffaroni abandonou a co-culpabilidade? Porque ele mesmo percebeu que ela tinha uma falha, que era atrelar, de maneira quase determinística, quase vinculativa, crime e pobreza. Para dizer o seguinte, olha, quem é pobre pratica crime, então se você é pobre por culpa do Estado, então você tem menos culpa pelo crime e o Estado também tem uma parcela de culpa. Assim você teria que ter a sua culpabilidade ou cancelada, se essa influência é muito grande, ou diminuída, se essa influência é menorzinha. O grande problema é que, a partir da década de 80, e até um pouco antes disso, mas depois com muita propriedade, a criminologia crítica já deu conta de comprovar, e Raul Zaffaroni sabe disso muito bem, Nilo Batista também, e todos os autores críticos, que essa equiparação vinculativa necessária entre crime e pobreza é falsa. Claro que a pobreza é um dos fatores determinativos dos processos de criminalização, mas um dentre outros, e dentre outros muito complexos, de modo que o conceito de co-culpabilidade tem, na sua principal deficiência, a vinculação absoluta entre crime e pobreza. E é por esse motivo que já na década de 80, Raul Zaffaroni começou a abandoná-lo, para dizer, olha, a gente precisa reformular isso aqui numa coisa que reconheça um Estado como os da América Latina, e a dogmática de Raul Zaffaroni é sempre uma dogmática feita para a América Latina, um Estado que, no geral, não dá oportunidades para todas as pessoas, um Estado que, no geral, não alberga todos os seus cidadãos nos seus programas de concessão de direitos sociais e, ao mesmo tempo, um Estado que é profundamente violento, profundamente criminalizador, com um aparato penal e punitivo muito grande. A gente precisa compatibilizar isso com uma categoria jurídico-penal que não vincule necessariamente crime e pobreza. Zaffaroni, portanto, transforma o velho conceito de co-culpabilidade que ele adotou a partir de autores lá do século XVII, lá do século XVIII, do século XIX, num conceito chamado culpabilidade pela vulnerabilidade, que tem na co-culpabilidade só um antecedente remoto, mas não é ela. A gente tem aqui uma aula minha mesmo, aqui no nosso projeto Alvo Certo, trabalhando todas as teorias da culpabilidade em direito penal. Lá eu faço uma análise profunda do que é a culpabilidade pela vulnerabilidade, de modo que te remeto a esse vídeo, dá uma olhada lá, não é o nosso tema de hoje, mas é a evolução da co-culpabilidade. Ok. Qual seria, portanto, o nosso foco de interesse aqui? Bom, a maioria dos concursos não cobra e nunca nem sequer descobriu o conceito de culpabilidade pela vulnerabilidade, continuando a cobrar o velho conceito de co-culpabilidade. Então a gente precisa descobrir, primeiro, que âmbito de aplicabilidade esse conceito teria e, segundo, como a jurisprudência trabalha com ele. Vamos à primeira pergunta. Que âmbito de aplicabilidade teria o conceito de co-culpabilidade? Bom, na literatura mais crítica, ela poderia conduzir a uma situação bastante simples de ser percebida. Se o indivíduo que cometeu um crime, não tenho a total culpa por ele, a total culpabilidade, a total responsabilidade por ele, porque o Estado me negou direitos sociais, direitos econômicos, oportunidade de trabalho, e, em resumo, foi o Estado que me jogou numa situação de miserabilização social e de vulnerabilidade social que me impeliu à prática do crime, eu não sou culpável. O culpável é o Estado. Se eu não sou culpável, eu não tenho culpabilidade. Se eu não tenho culpabilidade, não está preenchido o terceiro extrato da teoria do delito. Essa foi a formulação mais, digamos, hardcore, a formulação mais extremada do conceito de co-culpabilidade, dizendo, olha, nesses casos extremos, cancela-se a culpabilidade do indivíduo com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa, de modo que a co-culpabilidade se equipararia à inexigibilidade de conduta conforme ao direito para eliminar a culpabilidade do indivíduo pela supressão do espaço de autodeterminação. Ou seja, se eu estou numa situação de miserabilização social, de vulnerabilidade social, de pobreza extrema, de marginalização extrema causada pelo Estado, eu não estou numa situação de exigibilidade de conduta diversa. Eu tenho meu espaço de autodeterminação, de escolha, limitado, e assim não sou culpável.
Essa formulação, porém, não chegou nos tribunais e não chegou na doutrina majoritária do dia a dia, nos manuais jurídicos, que reconhecem a esses estados de vulnerabilização social e, portanto, a coculpabilidade um reduzidíssimo âmbito de aplicação, somente na dosimetria da pena, e especificamente na sua segunda fase, lá quando a gente considera as agravantes e as atenuantes. Se a gente vai ao artigo 66 do Código Penal, a gente descobre que lá o legislador reservou ao juiz a possibilidade de reconhecer atenuantes inominadas, atenuantes genéricas. Ele diz assim: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. De acordo com o artigo 66, portanto, seria plenamente possível que um indivíduo que demonstrasse essa situação de vulnerabilidade, marginalização social causada pelo próprio Estado, tivesse uma pena menor, mas jamais fosse exculpado pelo seu delito. A partir desse momento, então, eu quero passar com você por vários precedentes dos tribunais brasileiros que se debruçaram sobre alguns elementos, sobre alguns elementos da coculpabilidade e a sua aplicação. O primeiro ponto é: os tribunais brasileiros aceitam a teoria da coculpabilidade como exculpação? Não aceitam. Aceitam, então, a teoria da coculpabilidade como uma atenuante inominada no artigo 66? Olha, temos que ter cuidado. Alguns precedentes até aceitam, só que na prática, aceitam em tese seria possível, só que na prática são raríssimos, mas muito raros mesmo os precedentes que efetivamente aplicam essa atenuante nominada em razão da coculpabilidade. Raríssimos. Então a pergunta é: os tribunais aceitam a coculpabilidade como exculpação pela inexigibilidade de conduta diversa? Não. E como atenuante genérica do 66? Em tese, sim. Ou seja, abstratamente, sim. A maioria, nem todos. Mas, do ponto de vista prático, a tendência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos TJs e TRFs é não aplicá-la. E nós veremos quais são aqui as fundamentações da média. Bom, vamos começar por um precedente que eu quero discutir contigo, que é o habeas corpus 411.243 de Pernambuco, lá no STJ. É um HC que validou uma conclusão do TJ Pernambuco sobre o conceito de coculpabilidade. Ou seja, temos aqui um precedente do STJ que nos dá o próprio conceito de culpabilidade. Diz o precedente o seguinte: coculpabilidade é, aspas, a reprovação que deve recair sobre o Estado quando este não proporciona ao autor do delito a oportunidade de escolher não se enveredar pela senda criminosa. De novo, a reprovação que deve recair sobre o Estado quando este não proporciona ao autor do delito a oportunidade de escolher não se enveredar pela senda criminosa. De algum jeito, portanto, esse precedente se limita a pegar o juízo de reprovação, que é o conceito da coculpabilidade desde Reinhard Frank, em 1907, até Weltzl no finalismo. Ou seja, pegar o conceito de culpabilidade, que é um juízo de reprovação pessoal, e em vez de reprovar o indivíduo, reprova o Estado. Esse não é o conceito de Eugênio Raul Zaffaroni. De modo que este conceito de coculpabilidade não é o conceito de Zaffaroni e não é o conceito de Nilo Batista. Por qual motivo? Porque na formulação desses dois autores, culpabilidade não é um juízo de reprovação. Sobretudo em Nilo Batista, nós temos uma imensa e poderosa e claríssima rejeição a que a culpabilidade tem esse elemento reprovabilidade no seu cerne, que esse seja o seu conceito, que esse seja o seu núcleo ou que esse seja o seu fundamento. Para Nilo Batista Zaffaroni, culpabilidade é responsabilidade e não um juízo de reprovação. Para esses autores, essa palavra, reprovabilidade, reprovação, reprochabilidade, censurabilidade, carrega uma carga moral tão grande que dá ao juiz o poder de inserir, nas palavras de Nilo Batista, dentro da teoria do delito, um moralismo vulgar que é estritamente subjetivo, diz respeito só às opiniões morais do juiz. Então olha que interessante, o primeiro precedente que busca dar o conceito de culpabilidade, de coculpabilidade, já faz isso de forma errada. Porque já faz isso empregando palavras que os autores que ficaram mais famosos pela adoção do conceito não somente não empregam, como rejeitam completamente, dizendo que essas palavras não fazem parte da teoria da coculpabilidade. Mas beleza, de acordo com a jurisprudência, então,
Habeas corpus 411.243 de Pernambuco, co-culpabilidade é a reprovação que deve recair sobre o Estado quando este não proporciona ao autor do delito a oportunidade de escolher não se enveredar pela senda criminosa. Ok, então altera-se esse juízo de reprovação, né? O sujeito sem co-culpabilidade é aquele que recebe full o juízo de reprovação. O sujeito com co-culpabilidade dividido com o Estado é aquele que não recebe sozinho o juízo de reprovação. O juízo de reprovação vai para ele uma parte, para o Estado vai outra. Aí, beleza. Esse mesmo precedente, além de dar o conceito, ele também quer discutir qual é a função do conceito de co-culpabilidade. E aí ele retoma aquela perspectiva que eu já te falei. Ele diz, olha, quanto à função, ele no máximo serviria à atenuação genérica da pena nos termos do artigo 66. No máximo, nunca exculpando. Mas, olha esse ponto. Para que fosse aplicada a co-culpabilidade como uma atenuante genérica do 66, diz o precedente, seria necessário demonstrar por prova, aspas, elementos que demonstrem que o Estado tenha deixado de prestar a devida assistência ao acusado. Ou seja, o precedente que a gente está trabalhando expressamente afirma que seria indispensável provar, com provas, nos autos. Quais provas? Testemunha, documento, qualquer prova admitida em processo penal. Seria necessário provar que o Estado não deu a devida assistência ao indivíduo. Gente, mas como é que eu provo isso? Isso é uma prova impossível de fazer. Como é que eu provo que o Estado não me deu, aspas, a devida assistência? Provando que eu sou pobre? Então, será que a declaração de pobreza firmada pelo próprio punho já seria suficiente? Com certeza não. Será que a prova do local onde eu moro, sendo um local numa periferia, já seria suficiente? O tribunal não discute isso. Será que a prova do quanto eu ganho no meu salário, se for abaixo de um salário mínimo, se for até 10% do salário mínimo, se for acima, já é suficiente? Os precedentes não dizem que prova é essa. Portanto, essa linha jurisprudencial só diz: até seria cabível aplicar a co-culpabilidade como atenuante genérica de pena, mas você teria que demonstrar por provas nos autos que o Estado não te deu a devida assistência. E aí, como é que você lida com isso? Não lida, porque simplesmente isso é uma prova impossível de ser produzida e sobre a qual o STJ nada fala quanto ao modo de realizar essa prova. Beleza, continuamos estudando o precedente. O STJ, nesse mesmo habeas corpus, ele dá como correta, então ele ratifica, a conclusão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que diz assim, vou ler para você um trechinho da decisão do TJPE, que negou a culpabilidade lá na origem. No presente caso, diz o Tribunal de Justiça, percebe-se que o acusado cometeu a conduta delituosa, aspas, para satisfazer seus desejos, sem se preocupar com as consequências à vítima menor. Logo, o fato de ser egresso do sistema prisional em nada contribui para minorar sua pena. Ao contrário, deveria o acusado estar mais ciente da responsabilidade de seus atos. E mais, sua atitude demonstrou falta de respeito à justiça e sua inclinação para a prática de delitos. Vamos perceber com cuidado como é que o STJ acaba tratando a co-culpabilidade aqui. Ele o faz em qualquer outro lugar que não a culpabilidade como extrato do delito. Concorda? Porque olha só, o STJ diz, não se aplica a co-culpabilidade, porque o indivíduo cometeu o crime para satisfazer seus desejos. Então, quando eu cometo alguma coisa para satisfazer, ou para alcançar, ou para qualquer coisa, eu estou falando de finalidade, eu estou falando de intenção. E se eu estou falando de intenção, eu estou falando sobre conduta. Se eu estou falando sobre conduta, eu estou falando sobre elementos subjetivos do tipo. E, portanto, eu estou falando de tipicidade. Então, veja como nesse precedente o STJ nem sabe exatamente o que é que está fazendo, o que é que está discutindo. A co-culpabilidade é uma categoria da culpabilidade, mas o STJ pega elementos que estariam presentes lá no tipo para dizer que ela não diz, que ela não incide. Por quê? Porque o sujeito agiu com uma determinada motivação e com uma determinada finalidade, que era satisfazer os seus desejos. Mas peraí, isso já foi considerado na tipicidade. Para satisfazer é matéria de tipicidade e não culpabilidade. Então veja como o STJ não compreende adequadamente qual é a verdadeira essência do conceito de co-culpabilidade. Ao mesmo tempo, lá no finalzinho, o precedente diz assim: a sua atitude demonstra falta de respeito à justiça e inclinação para a prática de delitos. De novo, esses elementos dizem respeito a dados anímicos de atitudes internas do indivíduo, a dados que fazem parte
das suas finalidades, das suas condições particulares de ânimo. Tudo isso está dentro do tipo penal e não dentro da culpabilidade. Moral da história, esse precedente nega a incidência da culpabilidade, dizendo que teria que haver prova, mas não diz como tem que provar. Esse precedente nega a culpabilidade com base em elementos do tipo, que não dizem respeito a elementos da culpabilidade. Então veja como é um julgado que mal compreende o assunto que está, enfim, decidindo. Ok. Agora olha que interessante, vamos partir para um outro julgado. Desse habeas corpus, eu quero partir com você para o habeas corpus 172.505 de Minas Gerais, porque ele adota uma linha diferente. Se no primeiro HC que a gente viu, lá do TJ de Pernambuco, o STJ diz assim, até seria em tese aplicável a culpabilidade, mas no presente caso aqui não tem prova de que o Estado não deu ao réu a devida assistência. Nesse habeas corpus aqui, a postura do STJ é diferente. Ele diz assim, é impossível a produção de elementos probatórios que justifiquem, mesmo em tese e abstratamente, a teoria. Olha que interessante. Aí, agora eu vou citar para você um trechinho do julgado. Aspas. Ainda que se acolhesse a relação de causa e efeito apontada, que é uma relação entre digamos assim, o estado de miserabilidade social do indivíduo e a prática do crime, ainda que se acolhesse a relação de causa e efeito apontada, nota-se a inviabilidade prática da comprovação, já que é impossível definir se e em que proporção as motivações do paciente teriam sido afetadas pelo meio. A gente está aqui, então, no HC 172.505 de Minas Gerais do STJ. Olha que divergência. No primeiro habeas corpus, o STJ diz assim, é aplicável à teoria, mas teria que provar, e você não provou. O segundo precedente diz assim, não é aplicável à teoria. Por quê? Porque é impossível produzir a prova. Então, peraí. É possível produzir a prova e eu não provei? E cabe a teoria? Ou é impossível produzir a prova, mesmo que eu tente, e não cabe a teoria? Percebe a divergência? Isso não é uma divergência de opiniões, sabe, de posições jurídicas. É uma divergência de julgados que sequer compreendem o objeto que estão julgando. E isso já mostra para a gente a tamanha falta de compreensão e a tamanha vulgaridade com a qual o conceito de co-culpabilidade vem sendo tratado na jurisprudência brasileira. Ok. Aí temos ainda que ver agora... aí você me pergunta, beleza, e qual é a posição majoritária, Rodrigo, sobre isso aí? Não tem posição majoritária. Tem que provar, não tem que provar? Cabe provar ou não cabe? Não tem posição majoritária nem minoritária. Tem esses precedentes, cada um a seu jeito. Aí, beleza. Passemos agora do conceito, já vimos, e da necessidade de prova para o aspecto material da culpabilidade. Ou seja, qual é a substância da tese, qual é a matéria, qual é o âmago da co-culpabilidade. Nós também temos vários precedentes que discutem esse assunto. Vou aqui para você fazer a citação de um deles. Olha só o que é que diz o precedente que eu vou te citar aqui agora. Aspas. A tese da co-culpabilidade, no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos. Há vários precedentes nessa mesma linha. Vou te citar alguns aqui no mesmo STJ. Habeas corpus 187.132 de Minas Gerais. No Tribunal de Justiça da Bahia, apelação 051-8659-94-2014-805-001. Em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação 000-3712-24-2009-826-04-83. No Tribunal Regional Federal da Quarta Região,
ACR 500-1013, 48, 2011, 404, 7005. Ou seja, passamos aqui do STJ para o TJ de São Paulo, TJ da Bahia e para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que esse ponto que eu acabo de ler para você nos demonstra? Que a jurisprudência dá à coculpabilidade uma rejeição, como diz no Batista, moralista. Dizendo o seguinte, não cabe porque isso seria isso não é um louvor à honestidade. Percebe o apelo moral? A tese não explicita a responsabilidade moral. Não faz o louvor à honestidade. Então, quanto ao substrato da tese, a gente pode dizer que a jurisprudência analisa exclusivamente sob o ponto de vista moral e não juridicamente. Por quê? Responsabilidade moral não é tema de direito. No direito penal, nós discutimos a responsabilidade jurídica. O louvor à honestidade não é tema de direito penal. Nós discutimos a responsabilidade jurídico-penal. Se a gente é honesto, desonesto ou não, isso não é tema que nós devemos levar em conta para discutir a responsabilidade jurídica. Para o STJ, portanto, e para todos esses outros tribunais que eu acabo de citar, o núcleo da coculpabilidade é moral e não jurídico. Veja ainda um outro ponto. Diz o tribunal assim, na mesma frase que eu acabo de te ler. A tese, etc., fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa. Vamos pausar aqui. Dentro da teoria do delito, nós temos tipicidade, ilicitude e coculpabilidade. As causas que excluem a tipicidade são chamadas de causas de exclusão da tipicidade. As causas que excluem a ilicitude são chamadas de causas justificantes, ou ainda de justificativas. E as causas que excluem a culpabilidade são chamadas de exculpantes, ou desculpas, enquanto as causas de exclusão da punibilidade são chamadas de eximentes. O STJ diz aqui, a coculpabilidade não pode ser adotada porque ela cria uma justificativa para quem tem intenção da vida delituosa. Inclinação à vida delituosa. Peraí, o STJ então está dizendo que a coculpabilidade é uma justificativa. Justificativa está dentro da ilicitude. Uma causa de exclusão da antijuridicidade é uma justificativa. Então olha que interessante. A coculpabilidade é uma tese, como o próprio nome já diz, de culpabilidade. Aqueles primeiros julgados que a gente viu colocam ela permeada por elementos subjetivos do tipo. Enquanto este precedente aqui já coloca ela como uma justificativa, que é uma causa de exclusão da ilicitude. Olha o tamanho da confusão que o STJ faz com esse assunto. E, ao mesmo tempo, continua o tribunal dizendo, é uma causa de justificativa para aqueles que apresentam uma inclinação ao delito. Se eu estou inclinado a alguma coisa, ou se eu não estou inclinado a alguma coisa, isso é uma matéria que, no máximo, pode ser considerada, de novo, ou lá nos elementos subjetivos do tipo, como aqueles elementos anímicos, os elementos de finalidades, de condições de ânimo particulares e transcendentes, ou, no máximo, como um elemento a favor do réu. Porque se eu tenho uma inclinação, isso é algo que eu não consigo controlar. É algo que eu estou determinado a fazer. E no direito penal, regido que é pelo princípio da responsabilidade subjetiva, eu só posso responder por aquilo que eu consigo controlar. Por aquilo que eu sei dolosamente e que eu fiz podendo não fazer. O STJ, então, faz uma interpretação totalmente diferente, falando assim, você tem uma inclinação para tal coisa e, portanto, a tua responsabilidade é maior. Percebe o tamanho do problema? Percebe como o tribunal não faz ideia do que verdadeiramente seja a coculpabilidade? Num ou outro julgado, o STJ não sabe o que significa verdadeiramente a teoria da coculpabilidade, dando a ela um conteúdo exclusivamente moral e dizendo que ele não se aplica, ou quando se aplica, você tem que produzir provas impossíveis. Aí, ok. A teoria é, então, por todos esses argumentos, na visão do STJ, aspas, lendo aqui o mesmo precedente, intrinsecamente inviável. Intrinsecamente inviável. Partamos agora para um outro precedente, o habeas corpus 116.972 do Mato Grosso, que diz, e sem fazer nenhuma citação, que a teoria da coculpabilidade foi, aspas, desenvolvida por Eugênio Raul Zaffaroni. É uma informação, como nós já vimos, totalmente errada. Totalmente errada.
no próprio livro do autor, em nenhum momento, Raul Zaffaroni atribui a si mesmo o desenvolvimento da teoria. Muito pelo contrário. Essa é uma teoria que, do ponto de vista da filosofia, tem ocorrências em Spinoza, na política, ocorrências em Jean-Paul Marat, no direito penal, em autores ali do século XVIII, XIX, como Anselm Feuerbach. Então, e é legal que o precedente não faz citação do livro de Raul Zaffaroni. Ele só diz, mas se trata de uma informação incorreta, porque Eugênio Raul Zaffaroni não afirma expressamente que a teoria é dele. Ok, nesse mesmo precedente, nós temos aqui uma tentativa de delimitação do conteúdo da tese. E aí diz o STJ assim: estabelecidos determinados direitos e garantias pela Constituição Federal, deveriam estes ser concretizados na vida de todos os cidadãos. Tá certo, né? Não concretizados tais direitos, deve a reprovabilidade da conduta criminosa dos cidadãos aos quais não foram oferecidas condições plenas de desenvolvimento pessoal ser mitigada, pois a culpa pela formação desses agentes criminosos seria em parte do Estado. Olha de novo a confusão. A culpa pela formação desses agentes criminosos. Culpa é diferente de culpabilidade, que é diferente de responsabilidade. Culpa é um elemento subjetivo ou normativo para alguns do tipo penal. Portanto, não tem a ver com a responsabilidade. O STJ usa aqui culpa no sentido de culpa cristã, né? Você é culpado por isso, você tem a culpa. Só que culpa em direito penal significa outra coisa. Portanto, mais uma vez aqui fica evidente que o conteúdo da co-culpabilidade no Superior Tribunal de Justiça tem uma natureza intrinsecamente moral. Isso é muito ruim porque coloca no poder de cada juiz dizer se acha aquilo ali moral ou imoral, se acha aquilo ali bonito ou feio, se acha aquilo ali cheiroso ou fedorento, e aplicar conforme dê na sua veneta, né? Nesse precedente, nós encontramos igualmente um forte repúdio à teoria, sob o argumento de que, aspas, não há como se eximir o acusado parcialmente das consequências do ilícito praticado, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado do Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis. Vamos partir para um outro julgado agora, é o HC 213.482 de São Paulo. Nele o tribunal diz assim: a co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Olha que interessante, aqui a co-culpabilidade já virou um prêmio, um benefício político-criminal. Gente, mas em momento nenhum a teoria fala que isso é um prêmio, que isso é um benefício. Assim como nós não falamos que a exculpação pela coação moral irresistível é um benefício, muito pelo contrário. Se eu sou gerente do banco, e aí eu tô na minha casa, chega o ladrão, bota uma arma na minha cabeça e diz assim: você vai lá no banco e vai sacar todo o dinheiro do banco e vai trazer pra gente aqui. Enquanto isso, eu vou ficar com a arma na cabeça da sua filha. Se você não voltar em meia hora com todo o dinheiro do banco, eu vou matar a sua filha. Eu estou em coação moral irresistível. Eu não tenho âmbito de autodeterminação. Eu vou lá para o banco, vou tirar todo o dinheiro e vou trazer para cá. Eu vou responder pelo roubo ao banco, pelo furto, pelo que é que seja? Claro que não. E ninguém dirá em sã consciência que eu, gerente, não responder por esse crime será um prêmio, será um benefício. Por quê? Porque eu estou com a minha liberdade de autodeterminação restrita. A co-culpabilidade nada mais é do que uma hipótese de restrição da liberdade de autodeterminação. Por circunstâncias sociais, sem dúvida, mas ainda assim idêntica à coação moral irresistível, idêntica à obediência à ordem superior hierárquico não manifestamente legal, idêntica a quaisquer outras circunstâncias semelhantes, o que o STJ não compreende, de modo que, aqui no HC 213.482 de São Paulo, para o Superior Tribunal de Justiça, a co-culpabilidade seria um prêmio, um benefício de ordem político-criminal para o agente que não assume a sua responsabilidade social, e por esse motivo ela é totalmente incabível. Agora, olha que interessante. Por mais que os julgados do Superior Tribunal de Justiça não admitam a co-culpabilidade para reduzir a reprimenda penal do indivíduo que está numa situação de vulnerabilidade social, alguns admitem uma lógica inversa chamada de
co-culpabilidade às avessas, ou seja, aumentam a magnitude do poder punitivo incidente sobre um sujeito quando ele tem, aspas, essa aqui é uma palavra do STJ no HC 443678-PE, quando ele tem, aspas, reduzido senso ético social. Ou seja, olha que interessante, a co-culpabilidade para o indivíduo, para reduzir a pena dele, não cabe. Mas e para aumentar? Cabe, porque aí é a co-culpabilidade às avessas. Olha que absurdo. Primeiro, Raul Zaffaroni, Nilo Batista e os autores que trabalharam a co-culpabilidade nunca na vida falaram de co-culpabilidade às avessas. Isso é uma invencionice que ao longo dos anos uns e outros foram inventando ali, acolá e chegou nos tribunais. Segundo, não é um contrassenso que o STJ não admita para reduzir a responsabilidade, mas admita para aumentar. Isso é uma total desvirtuação da intenção da teoria. Que loucura, né? Que loucura. Mas eis aí. Bom, ainda podemos visitar também o direito penal militar. Lá no STM, o Superior Tribunal Militar, também não se admite a co-culpabilidade. Nós encontramos, por exemplo, lá no âmbito do Superior Tribunal Militar, STM, na apelação 00-00-85-65-2016-712-0012 do Amazonas, relator ministro Arthur Vidigal de Oliveira, a seguinte ideia. A teoria da co-culpabilidade é incompatível com os bens e valores juridicamente tutelados pela caserna. Fecha aspas, uma mesma linha de raciocínios presente lá também no STM, na apelação 00-000-42-2014-704-004 de Minas Gerais, relator ministro Odilson Sampaio Benzi, ou Benzi, não faço ideia da pronúncia correta do nome de Sua Excelência. Olha que interessante, a co-culpabilidade é incompatível com os valores da caserna. Olha que legal, né? Então a co-culpabilidade seria não uma redução do espaço de autodeterminação, mas de alguma forma também uma espécie de benefício que é ou não compatível com os valores. É muito doido. Porque aqui nós temos o seguinte julgado. Olha, nós temos valores mais ou menos importantes a proteger com o direito penal. Mais importantes. Então, quanto mais importantes, menos relevância nós damos para a condição social do indivíduo. E se são menos relevantes os valores, aí dane-se a condição social do indivíduo, aí podemos levar em consideração. Mas a lógica do STM é, quanto mais importante é o bem jurídico, menos nós investigamos, menos atenção nós damos às condições concretas do sujeito. Moral da história, nenhuma sorte assistirá àquele que tente invocar em seu benefício a teoria da co-culpabilidade. E também melhor sorte não assiste à tese nos tribunais de justiça dos estados. Em Minas Gerais, por exemplo, um julgado sobre a tese, aqui eu estou me referindo ao TJMG, APR 100 711 700 14 05501, relator do desembargador Alberto Deodato Neto, disse o seguinte, aspas, a desigualdade presente em nossa sociedade não pode servir como circunstância relevante para a prática delitiva. Ou seja, a lógica do TJMG é, nós vivemos num país ruim para todo mundo, o país é uma merda, está todo mundo pobre, o país é desigual, ninguém pode se valer disso para se eximir de uma duríssima criminalização. Caramba, mas não devia ser o contrário? O tribunal não deveria reconhecer que se o país está uma merda para todo mundo, desculpa a palavra, se o país está ruim para todo mundo, então as pessoas deveriam ser mais protegidas de uma dura criminalização? A lógica aqui é o contrário. Se está ruim para todo mundo, aço em todo mundo. E essa postura a gente também colhe lá do Tribunal de Rondônia, que inclusive com julgados como a apelação do TJRO 00-468-47-2011-822-0015, relator do desembargador Irã Marques, já adotou uma lógica semelhante. No outro julgado, olha que interessante, disse o seguinte,
a incidência da co-culpabilidade, aspas, se circunscreve aos círculos acadêmicos, pois a sua aplicação prática é claramente inviável em face da impossibilidade de se averiguar a parcela de culpa da sociedade ante o infrator e as suas condições pessoais. Esse aqui é um julgado, de novo, do TJ de Minas, que é a APR 017 2481 59 2011 813 0223. Perceba que não somente no STJ, mas também nos TJs estaduais, o repúdio à teoria da co-culpabilidade é muito forte. Aqui, ou ela tem uma rejeição moral, né, moralista, ou não, isso aí é coisa de acadêmico. Isso é coisa de acadêmico. Na prática não tem nenhuma aplicabilidade, não. Para outro precedente, agora eu estou me referindo especificamente também ao TJMG, mas a APR 0014 591 81 2020 813 0016, nós voltamos a adotar aquela perspectiva segundo a qual até é possível provar, mas, diz o precedente, mesmo nos casos em que se comprova negligência estatal, essa negligência estatal em nada altera a reprovabilidade da conduta do réu. Em outras palavras, para esse precedente do TJ Minas, é possível comprovar negligência estatal. Mas mesmo que se comprove, não tem nada que derivar dessa negligência estatal uma baixa reprovabilidade do réu, não. Tenha o Estado fornecido ao réu todas as oportunidades sociais, ou tenha o Estado agido com negligência para com o réu, dane-se o réu. Isso não muda nada a responsabilidade do réu. É o que diz esse julgado aqui, que a gente acaba de discutir. E por fim, eu vou simplesmente terminar aqui com um julgado também do TJMG, que é a apelação criminal 07020526 31844001, que diz o seguinte, aspas, aceitar a co-culpabilidade demandaria ser demasiadamente condizente com o crime e com o criminoso. Trata-se, então, né, da mera opinião de um juiz. Né? Se eu fizer isso aqui, é muita indulgência, então não vou aplicar. Em alguns casos específicos de crimes bem específicos, nós também colhemos por ali e por acolá julgados. Por exemplo, num caso de falsificação de documento público, crime contra a fé pública previsto no nosso Código Penal, o tribunal declarou que a co-culpabilidade só teria lugar se o agente tivesse promovido a falsificação em situação de extrema miserabilidade e com o fim específico de se sustentar. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, APR 103821 6803 5001, relator, desembargador Marcílio Eustáquio Santos. Já num caso de contrabando, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afirma que a co-culpabilidade não serve como justificativa plausível para a prática do contrabando de gasolina. A gente está falando aqui da ACR 0002789 94 2012 401 4200. Num outro precedente do mesmo TRF1, ACR 0000 112 57 2013 401 4200, relator do desembargador federal Mário César Ribeiro, disse expressamente que a co-culpabilidade é uma causa excludente de ilicitude. Olha que o tamanho da bagunça. Vamos agora para os delitos patrimoniais. Com relação a eles, diz agora um julgado, de novo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é a APR 012 0845 27 2015 813 07 04, diz o tribunal o seguinte, com relação a a aplicabilidade da co-culpabilidade em crimes patrimoniais. Não obstante a flagrante desigualdade que assola o país, a adoção da co-culpabilidade nos crimes patrimoniais não pode servir como justificativa para lesar o patrimônio alheio. E, por fim, vou terminar agora, digamos assim, com um outro julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
TJSC, que é a APR 0014-966-51-2013-8-24-0039, relator do desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, que diz o seguinte, tô lendo: não cabe a co-culpabilidade, na hipótese em que o agente portava uma arma de fogo municiada em via pública e mantinha outra guardada em sua residência, juntamente com diversos artefatos bélicos. Moral da história, temos aqui, meu amigo, uma passagem por conceito de co-culpabilidade, história, né, quem desenvolveu, quem não desenvolveu, funções, necessidade de prova, possibilidade de prova, conteúdo material, jurídico, moral, né, fundamentação e crimes específicos na visão do STJ, dos tribunais de justiça e também dos tribunais regionais federais sobre a co-culpabilidade. Veja como o tema é mais multifacetado do que ele parece, tendo uma enorme quantidade de possíveis repercussões ali e acolá, e de possíveis entendimentos também. Em provas objetivas, geralmente só aparece com essa formulinha. Co-culpabilidade é dirigir a reprovabilidade ao Estado pela prática do crime de um indivíduo que não teve as oportunidades dadas pela sociedade, por aí vai. Mas veja como cada julgado diz o que quer. Alguns dizem que é excludente de ilicitude, outros que é excludente de culpabilidade, outros que não é nenhum nem outro, outros que dizem que está dentro do tipo, outros que não estão. Ou seja, eis aí um resumão sobre como a jurisprudência interpreta a teoria da co-culpabilidade. Cuidado com isso. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa like, manda o vídeo para todo mundo. No Instagram a gente está no @dedicaçãodelta e no @profRodrigoBarcelos. Eu te espero na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá. Valeu!